Oi, gente, tudo bem? Por que o silêncio assusta algumas pessoas? Porque no silêncio você está de frente com você mesmo, você está de frente com as suas sombras, você vai estar de frente com aquilo que você não quer enxergar, que você não quis enxergar durante muito tempo, com aquilo que você sabe que precisa melhorar, mas você tem medo. No silêncio é onde Deus fala com você com mais clareza, é onde você mesmo consegue organizar os seus pensamentos. E assim, para mim, isso daí soa como maravilhoso. Mas há uns anos atrás eu morri de medo de ficar sozinha, então eu não conseguia ficar sozinha. Então o que acontecia? Eu sempre senti uma necessidade de ficar sozinha. Dentro de mim eu sempre quis ficar sozinha, mas na hora que realmente eu tava ali sozinha, sozinha em casa, em algum lugar sozinha, eu começava a sentir uma solidão, uma sensação, um peso, um negócio ruim, que, claro, conforme eu fui ficando cada vez mais sozinha, aproveitando a minha solitude, eu fui vendo que na verdade aquilo era um sentimento bom, não era um sentimento ruim. Só que eu morria de medo de ficar sozinha, então eu não conseguia. Então, por exemplo, eu tava ali quieta, assim, aí eu tinha que ligar a TV pra ficar fazendo barulho, ou não tinha nada pra fazer, eu começava a mandar mensagem pra algumas pessoas que eu gostava, pra alguns amigos meus, pra poder conversar, pra poder ocupar a mente, porque eu morria de medo de me encarar, eu morria de medo de encarar as minhas sombras, de encarar o meu passado, de encarar os meus traumas. Hoje em dia eu não tenho medo mais. Então as pessoas, elas têm medo do silêncio porque o silêncio, ele fala. E o silêncio, ele não grita, ele sussurra no seu ouvido. Só que como tá em silêncio, tudo fica muito nítido e muito claro. Então pode perceber que as pessoas não conseguem ficar sozinhas, não conseguem ficar no tédio, sendo que o ser humano, ele foi criado basicamente para sobreviver ao tédio, conforme a gente foi evoluindo que foram criando essas tecnologias e tudo. Então você, não sei se você já conhece ou se você é essa pessoa, ela não consegue ficar um pouco sozinha, ela tem que estar toda hora tendo estímulos no celular, na TV, falando com alguém, fazendo alguma coisa, ela não consegue simplesmente sentar e ficar só com a companhia dela. E claro que não é errado você ficar sozinha, assistir uma série, de repente até mexer um pouco no celular, ouvir uma música, alguma coisa. Eu particularmente gosto bastante de ficar ouvindo música, de assistir alguns vídeos, algumas coisas assim. Mas eu gosto da minha companhia, então tem hora que eu simplesmente sento ali e fico só existindo. E falta nas pessoas fazerem isso. Quando a gente é criança, a gente fazia isso mais vezes. É claro que a gente tinha uma imaginação e tal, mas a gente ficava ali às vezes, ai, tô no mó tédio e tal. As pessoas não se permitem ficar no tédio mais, ficar no silêncio. Elas querem a todo momento estar mandando enxurradas de informações na sua cabeça. Além disso ter virado um costume, tem muita gente que não aguenta a própria companhia. Então observa como isso é absurdo. Você nasceu sozinho nesse mundo e você vai permanecer sozinho. E quando eu digo nascer sozinho, é óbvio que você tem a sua família e tudo, mas a gente é um ser individual, a gente tem nossas próprias questões. Tem coisa que só você e você mesmo que sabe, que você não compartilha com ninguém, que é o segredo com você mesmo, traumas, coisas boas ou não, mas a maioria das vezes são coisas dolorosas que a gente não quer encarar. Só que é necessário encarar. É claro, se você quer ter algum tipo de evolução. Para quem não quer evoluir e tal, a pessoa vai continuar ali tendo aqueles estímulos, fazendo de tudo para não ficar sozinha. E qual é o perigo da pessoa não querer ficar sozinha, não querer aproveitar o silêncio? Porque assim, ficar sozinha em silêncio está diretamente ligado um no outro. E não tô falando de você ser solitário, de você ser, agora eu não quero saber de me relacionar com ninguém. Porque, por exemplo, eu tenho os meus relacionamentos, tenho meu relacionamento amoroso, tenho relacionamento com a minha família, com os meus amigos, com pessoas de trabalho, eu tenho os meus relacionamentos. Mas eu tenho o principal relacionamento da minha vida é comigo mesma. Então, assim, as pessoas não têm um relacionamento com elas mesmas. Porque você não tem medo de ficar sozinho com a sua namorada, com seu namorado, com seu marido, com seu amigo, sei lá, seja com quem for. Você não tem medo de, se for uma relação saudável, tá? Você não tem medo de ficar sozinho com essa pessoa. Então, por que que você tem medo de ficar sozinho com você? Com você tinha que ser a prioridade, você tinha que amar ficar com você.
E assim, hoje em dia eu amo ficar comigo mesma. Então, sábado, eu já falei aqui, sábado é o dia que eu descanso, que eu tiro pra mim. Então, assim, sábado é o dia que eu vou ficar comigo mesmo, que eu preparo uma coisa que eu gosto, que eu faço alguma coisa pra mim. E eu consigo manter os meus outros relacionamentos com as pessoas ao meu redor e consigo manter um relacionamento comigo mesmo. Então, assim, a maior parte do tempo, sim, eu tô me dedicando a outras questões de fora. Mas o meu corpo, eu mesma entendo que aquele diazinho vai ser separado pra mim. E eu sei que nem sempre a gente consegue fazer isso, mas a gente consegue se priorizar em algumas coisas e ter algumas decisões que nos colocam em primeiro lugar. Então, observe como é estranho você ter medo da sua própria companhia. E eu falo isso porque eu tive medo durante muito tempo da minha própria companhia. Medo das sombras, medo do que o silêncio ia falar, medo daquela sensação porque era uma sensação meio que de angústia você estar ali sozinho, né? Só que hoje em dia é uma sensação de paz. É como se realmente minha bateria estivesse acabando e quando eu ficasse sozinha, ficasse ali comigo mesma fazendo. Não só isso, tá? É tipo assim, fazer coisa que você gosta. Por exemplo, sem precisar de alguém. Porque a gente pensa assim que para ir no cinema, para fazer tal coisa, para sair para caminhar, para ir na academia, sei lá, precisa sempre estar grudado com alguém. E não é assim, você pode fazer uma coisa sozinha. Às vezes o pessoal fica zoando, né? Tipo, ai, liberdade ou solidão, não sei o quê. É a pessoa tá curtindo a companhia dela mesma, gente. Essa é a coisa primordial que todo mundo tinha que fazer. Porque se você não está feliz com a sua companhia, sinto muito em te dizer, você não vai ficar feliz com nenhuma outra pessoa. É por isso que tem muitas pessoas que vivem trocando de relacionamento. Ela tá namorando hoje, às vezes até já vai morar junto, sei lá, a casa, aí termina e daqui a pouco tá com outra pessoa de novo. Por quê? Porque ela quer preencher um vazio que ninguém no mundo vai preencher. Esse vazio só pode ser preenchido por você mesmo. Você não tem que depositar a sua felicidade, esse vazio, em alguém de fora. Por isso que às vezes a gente tá ali pensando, nossa, uma sensação de vazio, tá faltando alguma coisa, porque tá faltando você. Tá faltando você com você mesmo. Esse é o primeiro relacionamento da sua vida, o mais importante, o relacionamento que você tem com você mesmo. Então não tenha medo de ficar sozinho. É a coisa mais fácil do mundo no começo? Não é, porque eu já falei pra vocês que eu morria de medo de ficar sozinha antes, né? Eu vivia mandando mensagem pra alguém, ai, vamos sair, vamos fazer não sei o quê. Só que o universo trabalha de uma tal forma que chegou um momento que eu começava a mandar mensagem e ninguém me respondia mais. Então eu fui obrigada a encarar as minhas sombras, eu fui obrigada a olhar pra mim mesma e resolver, a ter uma DR comigo mesma. E aí, a gente vai ficar junto ou não vai? Entendeu? Então eu comecei a fazer as pazes comigo mesma e isso ajudou bastante. Então as pessoas têm medo do silêncio e de ficarem sozinhas por isso, porque o silêncio o silêncio fala mais do que qualquer ruído, do que qualquer barulho ao seu redor. O silêncio fala muito, fala com você, ele quer falar com você, mas você tem medo, porque dá medo. Tudo aquilo que é novo pra gente dá medo, mas a gente tem que ter a coragem de encarar os nossos medos. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curta, comenta e compartilha para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Gratidão!